bom com vocês? Bom, eu estou aqui com a mesma blusa porque eu gravei o vídeo na mesma sequência, tá bom? Só prendi meu cabelo pra dar a diferença. No vídeo de hoje vai ser a tag 100 perguntas que ninguém pergunta, então vai ser umas perguntas meio estranhas, tá bom? Para dar uma descontraída. Então, a primeira pergunta é: você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Lógico que é fechado, né? Então, a segunda pergunta: você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Bom, eu nunca fui num hotel não, mas se quando eu for eu vou levar sim, lógico, porque a gente tá pagando, então tem que pegar, né? Bom, a terceira pergunta é: você dorme com seu edredom dobrado para dentro ou para fora? Nenhum dos dois, né? Eu dormo com ele esticado. Não senti muito essa pergunta, não. Bom, quarta pergunta: você já roubou uma placa de rua? Essa pergunta, gente, que pergunta, né? Você gosta de usar post-its? Aqueles bloquinhos de anotações? Não gosto muito não. Não uso não. Bom, sexta pergunta: você corta cupons, mas depois nunca usa? Não, nunca faço. Sétima pergunta: você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abelhas? Sei lá. Um urso que é uma pessoa só. Que é mais rápido, não sei. Bom, você tem sardas? Não. Bom, nona pergunta: você sempre sorri para as fotos? Eu sempre sorrio. Décima pergunta: qual é a sua maior neura? Eu tenho uma neura, gente. Sempre quando tem um chinelo pra baixo, eu sempre viro, né? Vocês falam que senão a mãe morre. Eu não acredito nessas coisas, mas me dá um nervoso e eu sempre tenho que virar lá o chinelo. Uma primeira pergunta: você já contou seus passos enquanto você andava? Quando eu era criança, eu sempre fazia isso. Décima segunda pergunta: você já fez xixi na floresta? Bom, sim. Quem nunca? E décima terceira: e quanto fazer cocô na floresta? Essa eu vou deixar em branco. Décima quarta pergunta: você dança mesmo se não tiver música? Sempre, gente, sempre tem uma musiquinha na minha cabeça que eu fico dançando. Bom, décima quinta pergunta: você mastiga suas canetas e lápis? Sim! Décima sexta pergunta: com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Com duas, o Danilo e meu marido. Então, todo mundo dormiu na mesma cama. Décima sétima pergunta: qual é o tamanho de sua cama? I don't know. Não sei. É grande, não sei. Décima oitava pergunta: qual é a música da semana? Bom, a música que tá na minha cabeça agora, assim: I love you. It's so Danilo tá ali, né, gente? Tá na minha frente. Tá me olhando. Bom, décima nona pergunta: o que você acha de homens que usam rosa? Bom, gente, eu já comprei uma blusa pro meu marido, então não tenho nada contra, nada a ver. Eu acho que tá bonitinho meu marido de rosa. 20ª pergunta: você ainda assiste desenhos animados? Bom, essa pergunta, gente, todo dia, né? Porque eu tenho um nenenzinho, então eu adoro também. Eu assisto sempre com ele. 21ª pergunta: qual é o filme que você menos gosta?
A Lagoa Azul. Eu já gostei desse filme, mas é tanta vezes que repete que quando a gente vê, caraca, dá um nervoso. Bom, 22ª pergunta. Onde você enterraria um tesouro escondido se você tivesse algum? Se eu tivesse algum, eu gastaria pro meu... 23ª pergunta. O que você bebe com o jantar? Suco. Mas o que tiver. Suco, água, tanto faz. Mas o bom não é beber nada, né, gente? 24ª pergunta. No que você mergulha um nugget de frango? Ketchup? 25ª pergunta. Qual é a sua comida favorita? Camarão! Eu amo camarão, gente. Só de lembrar me dá uma fome. 26ª pergunta. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Frozen! Shrek. Eu amo Shrek. E O Bicho Vai Pegar. Eu gosto de ver esse desenho. 27ª pergunta. Última pessoa que você beijou você. Não, mas foi meu marido. Bom, 28ª pergunta. Alguma vez você já foi escoteiro? Não. Nunca fui não, escoteiro não. 29ª pergunta. Você pousaria nua em numa revista? Primeiro, terceiro, 30ª pergunta. Quanto a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Foi ano passado, eu acho. Eu escrevi pro meu marido. Quando eu tava grávida, eu escrevi no Dia dos Pais. Eu escrevi uma cartinha. Foi ano passado. 31ª pergunta. Você pode trocar o óleo de um carro? Posso, mas eu nunca troquei. 32ª pergunta. Já obteve uma multa? Não. 33ª pergunta. Alguma vez ficou sem gasolina? Nunca fiquei sem gasolina. 34ª pergunta. Tipo favorito de sanduíche? Queijo e presunto. 35ª pergunta. A melhor coisa para comer no café da manhã? Café, pão de queijo, bolo, pão, café. 36ª pergunta. Qual é a sua hora de dormir? Bom, eu não tenho hora aqui. Quem faz a hora aqui é o meu filho, Danilo. A hora que ele dormir, a gente dorme também. 37ª pergunta. Você é preguiçoso? Tiquinho. 38ª pergunta. Quando você era criança, o que você vestia para o Dia das Bruxas? Me vestia de fantasiado, não. Bom, 39ª pergunta. Qual é o seu signo astrológico chinês? Primeiro, eu não costumo ver essas coisas, não gosto dessas coisas. Segundo, nem sei do Brasil que girar do chinês. 40ª pergunta. Quantos idiomas você fala? Português e português. 41ª pergunta. Você tem alguma assinatura de revista? Não. 42ª. Quais são os melhores Lego ou logs like? 43ª pergunta. Você é teimoso ou teimosa? Eu não sou não, gente. Nem um pouco. 44ª pergunta. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Que pergunta
Mas é... Pergunta... Faustão, sei lá. Errou! 45ª pergunta. Já assistiu alguma novela? Eu assistia muita novela. A novela que eu me lembro, que faz muito tempo que eu não assisto, que eu não gosto mais. Clone. Eu vi... Vale a pena ver direito. Vim aqui também participando do vídeo. E vamos continuar. 46ª pergunta. Você tem medo de altura? Não! Muito de aventura, gente. Não tem, então. 47ª pergunta. Você canta no carro? Canto em todos os lugares. Eu gosto muito de cantar. 48ª pergunta. Você canta no chuveiro? Eu já respondi. Gosto muito de cantar. Sim. 49ª pergunta. Você dança no carro? Você canta, você dança. A gente faz... 50ª pergunta. Alguma vez usou uma arma? Não. 51ª pergunta. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? No meu casamento, gente. Saúde. Morri! 52ª. Você acha que os músicos são legais? Gente, lógico, né? É um tipo... 53ª. Natal é estressante? Não. Uma coisa que eu lembro é família. Então eu gosto muito de Natal. Reúne a família, né? 54ª pergunta. Nunca comeu um pierogi? And his name is John C. 55ª pergunta. Tipo favorito de torta? De chocolate. Torta de chocolate. Gente, eu amo chocolate também. 56ª pergunta. O que você queria ser quando era criança? Primeira coisa, eu queria ser professora. Depois eu quis ser dentista. E depois eu quis ser professora de novo. 57ª pergunta. Você acredita em fantasmas? Não. 58ª pergunta. Você já teve um sentimento déjà vu? Várias vezes, várias vezes. A 9ª pergunta. Toma uma vitamina diária? Não sou muito fã de vitamina, não. 61ª pergunta. Usa um roupão de banho? Meu sonho era usar, mas não. Não. 62ª pergunta. O que você usa para a cama? Lençol? 63ª pergunta. Primeiro show. Vou e adoração do louvorzão da 93. 64ª pergunta. Walmart, Target ou Kmart? Não sei falar. E um que eu conheço de nome é o Walmart. Acho que é uma loja, né? 65ª pergunta. Nike ou Adidas? Nike. 66ª pergunta. Cheetos ou fritos? Fritos. 67ª pergunta. Os amendoins ou semente de girassóis? Amendoim. 68ª pergunta. Já ouviu falar do grupo de 3 Bayer? Não. 69ª pergunta. Já teve aulas de dança? Sim, na academia. 70ª pergunta. Existe
uma profissão que você imagine fazer no seu futuro. Uma profissão ser contadora. 71ª. Você consegue enrolar sua língua? Really, nigga? 72ª. Você já ganhou um concurso de Surprise, motherfucker! soletração? Não. 73ª. Você já chorou porque você estava feliz? Ah, muitas vezes, gente. Quando eu descobri que estava grávida. 74ª pergunta. Possui algum disco de vinil? Não. 75ª pergunta. E uma vitrola? Não. 76ª pergunta. Você utiliza incenso regularmente? Não. 77ª pergunta. Você já se apaixonou? And his name is John C. 78ª pergunta. Quem você gostaria de ver em um show? Barros, Josiane, Guilherme de Sado, Roda de Sarão. 79ª pergunta. Qual foi o último show que você viu? O Louvozão do 93. 80ª pergunta. Chá quente ou chá frio? Eu não gosto muito de chá, não. Mas se for para escolher um dos dois, chá frio. É muito bom o chá frio. 81ª pergunta. Chá ou café? Olha pra minha cara e fala, gente. Vocês respondem. 82ª pergunta. Açúcar ou adoçante? Lógico que é açúcar, né? Porque eu não sou muito fã de adoçante, não. 83ª pergunta. Você sabe nadar bem? Uma vez eu dei uma louca de querer nadar no mar, de uma ilha para outra, né? Todo mundo ficou maluco, pensando que a gente ia morrer, eu e minha prima. A gente conseguiu chegar lá, então. 84ª pergunta. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Não. 85ª pergunta. Você é paciente? Sou. 86ª pergunta. DJ ou banda em casamento? Orquestra. 87ª pergunta. Você já ganhou um concurso? Já ganhei, gente, no concurso de canto. Foi da rua lá, então os jurados eram minha mãe, minha tia, quem ia ganhar? Eu. 88ª pergunta. Já fez alguma cirurgia plástica? Não, nem quero fazer. 89ª pergunta. Quais são as melhores azeitonas pretas ou verdes? Nunca comi azeitona preta, então a verde. 90ª pergunta. Você já fez tricô ou crochê? Não, nenhum dos dois. 91ª pergunta. O melhor lugar para uma lareira? Uma sala, né? 92ª pergunta. Você já viajou para fora do seu país? Eu queria muito, mas eu não. 93ª pergunta. Que lugares pretende conhecer? Ai, gente, eu queria tanto ir para Paris, para Disney. Se Deus quiser. Meu Deus. 94ª pergunta. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Educação física. Eu ficava só no banco lá, sentada. 95ª pergunta. Você neia até conseguir as coisas do seu jeito? Gente, não, né? Não sou criança. 96ª pergunta. Você tem filhos? Eu tenho um bebê lindo aqui, ó. Quietinho aqui, meu amor. 97ª pergunta. Você quer ter filhos? Filhos?
Eu quis ter um filho, então já deu, já tinha que dar. Tá bom. 98ª pergunta. Qual é a sua cor favorita? Muito de preto e branco. 99ª pergunta. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Ai, gente, não pergunta essas coisas assim, eu vou chorar. Eu sinto muita falta dos meus avós. E a última pergunta. Você inventa? Não. Então, gente, foram essas perguntas sem noção. Se você gostou, já deixa o seu like aí, se foi engraçado. Se você quiser mais vídeo como esse, é só escrever no comentário, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.